Lá no início do século XX, o Brasil tinha um projeto para o seu futuro. Um projeto, sim, bem ambicioso. Só que o curioso é que esse projeto não era sobre economia ou política, sabe? Era sobre biologia. E essa é a história de como uma ciência, a eugenia, foi usada na tentativa de branquear toda uma nação. Olha, para a gente entender essa história, o nosso ponto de partida não é um documento, não é um livro, é uma pintura. Feita em 1895, essa obra, chamada A Redenção de Cã, é muito mais do que só arte. Ela é uma tese visual, sabe? Um manifesto silencioso que resume a essência de todo esse projeto de nação que a gente vai explorar agora. Então vamos mergulhar nessa obra para entender como essa única imagem funciona quase como um roteiro para um projeto nacional que foi, ao mesmo tempo, ambicioso e profundamente controverso. A narrativa da pintura é contada em 3 gerações. Olha que interessante. A avó, com a pele bem escura, representa o passado da escravidão. E ela está ali, de mãos postas, agradecendo aos céus. A filha dela, parda, já é um passo adiante, o presente. Mas o futuro, a tal redenção final, é o neto no colo dela, uma criança totalmente branca. A pintura não está só sugerindo, ela está praticamente prescrevendo o branqueamento como caminho para a salvação do país. E assim, que fique claro, isso não era só uma fantasia artística, não. Era a política visual da época. O João Batista de Lacerda, que era ninguém menos que o diretor do Museu Nacional, chegou a usar essa pintura num congresso internacional para defender a tese dele. Ele previu, com toda a autoridade da ciência daquele tempo, que a miscigenação faria a população negra simplesmente desaparecer em um século. Certo. Mas que ideologia era essa que alimentava uma visão como essa? Vamos entrar agora na tal ciência que estava por trás de tudo isso e ver como a eugenia foi entendida e aplicada aqui no Brasil. No fundo, a eugenia aplicava os princípios da criação de gado na sociedade humana. A ideia era que, da mesma forma que se pode criar um gado melhor com um cruzamento seletivo, seria possível aperfeiçoar a população de um país, eliminando traços considerados indesejáveis através da biologia. E aqui no Brasil, essa ideia tinha um grande defensor. O nome dele era Renato Kell. Ele era farmacêutico, mas se tornou o advogado mais apaixonado e influente do movimento eugenista, escrevendo livros, artigos e realmente popularizando esse tipo de pensamento. Agora, o que é fascinante nessa citação do Kyrro é a ambição do movimento que ela revela. Para ele, a eugenia não era só sobre saúde. Não. Era a resposta para todos os problemas da sociedade, da economia à política. Era a solução definitiva. E não era exagero da parte dele. A eugenia se apresentava como a ciência mestra. Pensa no conhecimento como uma árvore. A eugenia seria o tronco. E todos os outros campos, política, direito, medicina, seriam só os galhos que saíam dela. Acreditava-se que para consertar a nação era preciso primeiro consertar o seu tronco biológico. Ok, então a gente passou da teoria para a prática. Como é que essas ideias se transformaram em ações, em políticas que de fato moldaram a sociedade brasileira? O movimento ganhou força muito rápido. Em pouco mais de uma década, a eugenia foi de uma simples tese acadêmica para uma sociedade estabelecida, chegou a ter um congresso nacional e, o mais importante, passou a influenciar diretamente as políticas do governo. E aqui está o ponto crucial. A principal ferramenta do projeto eugenista brasileiro não foi a segregação, foi a imigração. O plano era inundar o país com imigrantes europeus para, literalmente, diluir a população negra e mestiça, acelerando aquele processo de branqueamento que a pintura de Kami prometia. E as previsões eram assustadoramente específicas. O antropólogo Edgar Roquette Pinto chegou a calcular que até 2012 o Brasil seria 80% branco, sem mais negros ou indígenas. Esse número era o objetivo final do projeto. Mas é muito importante notar que a eugenia não foi uma coisa só no mundo inteiro. Vamos ver agora a abordagem particular do Brasil e da América Latina e como ela foi bem diferente de outros lugares. Esse slide aqui é fundamental. Enquanto a eugenia nos Estados Unidos e na Alemanha nazista era obcecada com a ideia de pureza racial e proibia a miscigenação, a versão brasileira era o oposto. Aqui a miscigenação era a ferramenta para atingir o objetivo e não o problema a ser evitado. A meta não era a pureza, era o branqueamento progressivo. Essa abordagem mais suave vinha de uma crença diferente.
Em vez da genética pura, a eugenia latina era mais influenciada por ideias francesas que diziam que características adquiridas, como boa saúde, educação, poderiam ser herdadas. Então, olha que ironia, saneamento e saúde pública se tornaram ferramentas para um projeto racial. Com o tempo, o movimento eugenista formal perdeu força. Mas a ideia central não morreu, não. Ela só trocou de roupa, se transformando em algo mais sutil e talvez, por isso mesmo, mais poderoso. A eugenia não foi aceita por todo mundo, de forma alguma. Intelectuais como Sérgio Buarque de Holanda apontaram a grande falha nesses argumentos, lembrando que a própria história de Portugal era uma história de miscigenação. A realidade diversa do Brasil simplesmente não cabia nesses moldes tão rígidos. Com o descrédito da eugenia como ciência, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o discurso racial no Brasil precisou de uma nova narrativa para explicar a sua composição. E essa nova narrativa foi o famoso mito da democracia racial. A mesma miscigenação que antes era vista como um projeto de branqueamento foi totalmente reembalada como a prova de que o Brasil era uma nação sem preconceito, onde todas as raças conviviam em perfeita harmonia. O ponto-chave aqui é a consequência disso. Ao celebrar uma suposta harmonia, essa ideia acabou tornando invisíveis as desigualdades sociais e econômicas, que eram o legado direto da escravidão e do pensamento eugenista. O problema não desapareceu, só ficou bem mais difícil de nomear. E assim, a história desse projeto de branqueamento nos deixa com uma questão bem incômoda, que ecoa até hoje. Como é que ideias sobre melhorar um povo, mesmo depois de serem desmentidas pela ciência, continuam a moldar uma sociedade de maneiras tão profundas e muitas vezes invisíveis? Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, uma verdadeira revolução cultural. É a história de como o Brasil, lá no comecinho do século XX, decidiu usar a arte e a literatura para uma coisa muito ousada, romper com o passado e, literalmente, inventar uma identidade nova para o futuro. E para começar, nada melhor do que essa provocação genial do Oswald de Andrade, né? Tupi or not tupi? That is the question. Pensa só. Essa frase resume perfeitamente o grande dilema de uma nação inteira se olhando no espelho e perguntando: e aí, quem a gente é afinal? Somos uma cópia da Europa aqui nos trópicos ou somos algo totalmente novo, algo diferente? É essa questão que a gente vai tentar desvendar. Então, o nosso roteiro aqui vai passar por 5 momentos-chave. Primeiro, as novas palavras que surgiram com a República. Depois, a briga para definir o que era ser brasileiro. Aí a gente chega no ponto de ruptura, a semana de 22. Em seguida, vamos mergulhar nas ideias geniais dos manifestos. E para fechar, vamos ver como a arte, de fato, ajudou a construir um novo país. Ok, vamos lá para o nosso primeiro ponto. Imagina o cenário. Fim do século XIX, nasce a República. E junto com ela, uma verdadeira explosão de ideias. Sabe aquela sensação de que agora vai? Era isso. Um desejo enorme de chutar o balde das velhas tradições. Uma sensação de que, ufa, finalmente dava para pensar um Brasil diferente. E foi aí que a coisa começou a ferver. Começaram a pipocar clubes e sociedades literárias por todo lado. E olha, isso não era só um pessoal se reunindo para tomar um café e falar de poesia, não. Eram verdadeiros laboratórios de ideias. Foi ali, nesses espaços, que as sementinhas da mudança foram plantadas. E aquela vontade de seguir um caminho cultural novo, bem longe do passado colonial, começou a virar um grito, uma demanda real. Bom, e essa busca toda por um caminho novo, claro, levou a um conflito. A briga central daquela época, afinal, o que significava ser brasileiro? De um lado do ringue, a gente tinha a cultura tradicional, aquela com um pezinho, ou os dois, na Europa. Do outro, uma galera com uma vontade cada vez maior de criar algo autêntico, algo genuinamente nosso. E a divisão era nítida, sabe? Tinha uma parte da elite intelectual que se agarrava na herança portuguesa como se fosse uma boia de salvação, um pilar de estabilidade. Mas aí vinha gente como o escritor Raul Pompeia e dizia: não, peraí, essa herança é o símbolo do atraso. Para essa turma, o progresso da República só viria se o Brasil conseguisse superar essa influência. O debate, como se pode imaginar, pegava fogo. E quem era o grande símbolo dessa velha guarda? A recém-criada Academia Brasileira de Letras, a ABL. A ideia original, principalmente de gente do calibre de um Machado de Assis, era bem nobre. Eles queriam criar uma espécie de santuário para a arte, sabe? Um lugar totalmente apolítico, bem longe da bagunça e dos jogos de poder da República que estava nascendo. Só que essa história de neutralidade, de Torre de Marfim,
Ah, isso não durou muito tempo, não. Rapidinho a ficha caiu para a classe política. Eles sacaram que cultura não era só um enfeite bonito na sala. Arte e literatura eram, na verdade, ferramentas poderosíssimas. Ferramentas para formar, para guiar e, por que não, até para manipular a identidade e o pensamento de todo um povo. E aí? O palco dessa grande virada muda. A gente vai para São Paulo, mas se esquece a São Paulo que a gente conhece hoje. Naquela época, a cidade era um caos. Uma industrialização a todo vapor, gente chegando de todo canto do mundo, novas tecnologias e, claro, tensões sociais que pareciam uma panela de pressão prestes a explodir. Era simplesmente o cenário perfeito para uma ruptura. E essa explosão não aconteceu do nada. Foi construída, passo a passo. A primeira faísca veio em 1917, com uma exposição da artista Anita Malfatti, que deixou todo mundo de cabelo em pé. A partir daquele choque, um grupo que tinha Oswald de Andrade, Mário de Andrade, essa turma passou 5 anos articulando o grande golpe. E o clímax de tudo isso, a Semana de Arte Moderna de 1922, o Big Bang do modernismo no Brasil. É claro que a reação foi pesada. Monteiro Lobato, que era uma das vozes mais influentes da época, simplesmente demoliu a arte da Malfatti. Para ele, aquilo não era arte de verdade, era só uma imitação forçada das esquisitices que vinham da Europa de gente como o Picasso. A crítica dele era basicamente a voz de toda a elite cultural da época, o establishment. O que a gente vê aqui é um choque de mundos, um choque filosófico total. De um lado, a visão do Lobato. A arte tem que ser um espelho da realidade, quase uma fotografia. Do outro, a visão modernista, da Anita Malfatti. Não, a arte não copia, a arte cria. Ela expressa uma visão de dentro com as suas próprias regras. Eram 2 universos que claramente não conseguiam mais viver em paz. Então, com tanta gente contra, com tanta resistência, o que os modernistas fizeram? Eles não ficaram só pintando e escrevendo poemas. Eles foram para a teoria. Eles criaram manifestos, documentos para explicar, preto no branco, para o Brasil inteiro, o que eles queriam. Era hora de botar a revolução no papel. E o primeiro grande grito de guerra foi o Manifesto Pau-Brasil. A ideia era simplesmente genial. A lógica era: chega de importar cultura, tá na hora de começar a exportar. Vamos criar uma poesia tipo exportação. Uma arte tão original, tão nossa quanto o pau-brasil, a primeira riqueza que o Brasil mandou para o mundo. A ideia era beber direto da fonte, da nossa própria originalidade. Aí a coisa fica ainda mais radical. Vem a ideia mais famosa, a mais impactante de todas, a antropofagia cultural. O conceito é do Oswald de Andrade e usa a metáfora do canibalismo. A proposta era a seguinte: a gente não vai ignorar a cultura que vem de fora. Pelo contrário, a gente vai devorar essa cultura, digerir o que ela tem de bom, absorver a força dela e usar essa energia para criar algo totalmente novo. Algo nosso, forte, autenticamente brasileiro. Absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem? Essa frase do manifesto é a chave de tudo. Pensa comigo. O inimigo sacro é a cultura europeia, que era vista como sagrada, intocável. O ato de absorver não é para destruir, é para transformar. É pegar a força desse inimigo e transformar num totem, ou seja, num símbolo do nosso próprio poder. E a tradução visual perfeita disso tudo é essa pintura aqui, o Abaporu, da Tarsila do Amaral. Foi ela que inspirou o manifesto. O nome em tupi já entrega o jogo, significa o homem que come. E olha só os detalhes, o sol forte, o cacto, remetendo à nossa paisagem, os pés e as mãos gigantes valorizando a conexão com a terra e a cabeça pequenininha, de uma figura que não está ali para racionalizar o mundo, mas para sentir. É a imagem do Brasil se redescobrindo. Beleza. Agora a gente precisa conectar todas essas ideias de arte com o mundo real, porque o modernismo não aconteceu numa bolha, isolado. Pelo contrário, ele foi uma resposta direta, visceral à transformação maluca que estava acontecendo nas ruas, principalmente nas ruas de São Paulo. E quando eu falo em transformação maluca, não é exagero. Pensa nisso, só numa década, a de 1890, a população de São Paulo quadruplicou. 4 vezes mais gente. Tenta imaginar o impacto de uma onda gigantesca de imigrantes chegando, mudando completamente o rosto, a língua, a alma da cidade. E essa cidade nova já nasceu rachada ao meio. De um lado você tinha os bairros de elite, todos planejados, com jardins, ruas largas, tudo buscando ordem. Do outro, a realidade da grande maioria. Cortiços superlotados, falta de saneamento, uma vida urbana caótica. A própria geografia da cidade já denunciava uma sociedade em conflito.
Mas olha que interessante, no meio desse caos todo, estava nascendo uma cultura popular super vibrante. A indústria do lazer, por exemplo, explodiu. Salões de dança, cafés, chegaram ritmos novos, frenéticos, como o machixe, o tango, e novas tecnologias, como o fonógrafo e o cinema, começaram a ditar o ritmo da vida. O modernismo não estava sozinho, ele era parte dessa grande onda de modernidade. Então, o ponto central para a gente entender é esse. O modernismo não foi, de jeito nenhum, um capricho de um grupo de artistas. Ele foi uma resposta necessária e urgente. Foi o jeito que a cultura brasileira encontrou para digerir, para processar a velocidade e o caos de um país que estava sendo arrastado para a modernidade. E talvez o maior legado do movimento seja justamente esse. Ele não tentou escolher um lado. Ele olhou para todas as tensões que existiam entre o primitivo e o moderno, entre o que era local e o que vinha de fora, e em vez de rejeitar uma coisa ou outra, ele misturou tudo, forjou a partir desse material todo uma nova identidade nacional, uma identidade complexa, que não tem medo das suas próprias contradições. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Como uma nação inventa a sua própria modernidade? Como se deixa de ser apenas um reflexo para criar uma versão autêntica de si? A resposta que o modernismo brasileiro deu foi radical, foi corajosa. Devorar o mundo para, no fim das contas, se descobrir. É isso aí, pessoal. Valeu!